Terça-feira com última rodada da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana. Análises, estatísticas e dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição desta terça-feira com o retorno dele, hein? Matheus Montenegro, tudo bem, Matheus? Você estava com saudades, né? Claro que não. Você tava. Nenhum. Convenhamos. Sérgio deu muita conta do recado, sabe muito também, nosso querido Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, por me cobrir aí esses 2 diazinhos, né? E vamos que vamos agora. Estou de volta, meus queridos. Espero que com muitos greens aí, com análises assertivas para esta terça-feira, uma terça-feira decisiva, tá? Terça-feira muito boa. Gigantes brasileiros em campo, tanto pela Sula quanto pela Liberta, pela última rodada da fase de grupos. E a gente vai começar agora para você, apostador. Muito bem, última rodada da Libertadores, o São Paulo já classificado vai enfrentar o Tajeres, que já está eliminado, mas briga aí por vaga na Copa Sul-Americana. Jogo terça, 7 horas da noite, no Morumbis. Jogo interessante, São Paulo ganhou lá na Argentina quando teve, né? 1 a 0. Foi a primeira rodada, inclusive. Interessante, nem tanto, levando em consideração o contexto da partida, né? Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena pra gente ilustrar bem, ilustrar melhor. Inclusive tem um QR Code aqui, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita. Vamos entender melhor como chegam essas equipes, né, Fábio Hermano? A gente vê pelo momento recente aí que o Tajeres vinha numa sequência bem ruim, 4 jogos sem vencer, eram 3 derrotas seguidas. Venceu no último jogo que disputou. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação da fase de grupos da Copa Libertadores, como estão as duas equipes? Vamos lá, começando pelo São Paulo, líder, tá? 3 pontos de vantagem para o Libertad, segundo colocado, significa que um empate já garante aí a primeira colocação do grupo para o São Paulo. E o Tajeres briga ali com a Alianza Lima por uma vaga na Copa Sul-Americana. Bom, pois é, o São Paulo, como você disse, bem dizer, já até mesmo com a derrota, né, ele deve conquistar aí a classificação. Enfim, tá tranquilo a situação A classificação ele já conquistou, né? Ou a classificação não, a liderança, né, a liderança. Tá tranquila a situação do Tricolor em termos de Copa Libertadores, mas o time vem de uma derrota no Morumbi para o Mirassol por 2 a 0. O Mirassol que não é o saco de pancada que muita gente esperava no Campeonato Brasileiro, tá dando trabalho para uma galera. Antes disso, havia conquistado a classificação na Copa do Brasil contra o Náutico lá nos aflitos, né? E no Campeonato Brasileiro ele até vivia um momento relativamente bom, né? O São Paulo que só tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, foi para o Palmeiras e para o Mirassol agora nessa última. Antes disso não havia perdido nenhuma, mas o grande problema era muito empate, né? Muito empate. É um time difícil de ser batido, mas que tá empatando demais aí. Mas já vem numa decrescente, né? Perdeu no Palmeiras, aí só empatou com o Libertad em casa, ganhou do Grêmio ali com um lance polêmico, né? Sim. Aí venceu o Náutico, mas é um time de Série C, que teve um jogador expulso ali logo no começo. E contra o Mirassol perdeu, né? Então já é uma sequência ali mais de oscilação aí da equipe do São Paulo, que até por ter a liderança e a classificação já garantida, pode até talvez se poupar, né? Pensando no Campeonato Brasileiro, ele com a derrota tá ali mais na parte de baixo, então pode ser um jogo aí que o São Paulo até poupe aí algumas peças importantes pensando no final de semana. E o Tajeres? Inclusive o Oscar, né, que não tá bem fisicamente, já tá fora desse jogo. O Tajeres, velho, que foi eliminado precocemente lá do Campeonato Argentino, então tá focado na Copa Libertadores, né? O último jogo lá pelo Argentino foi no dia 3 de maio. Ou seja, se a gente puxa aí nos últimos 25 dias, bem dizer, né, o time só jogou 2 jogos, que foram os 2 pela Liberta, né, no qual ele empata em casa com o Libertad em 0 a 0 e venceu o Alianza Lima por 2 a 0 atuando em seus domínios. E aí tá naquela, né, briga ainda por vaga na Sul-Americana, que seria ficar em terceiro lugar do grupo. A tendência também de jogos não tão movimentados, né, do Tajeres. Joguinhos de poucos gols, geralmente, com exceção desse 3 a 2 aí contra o Alianza Lima pela Copa Libertadores, mas a gente vê, pô, no máximo 2 gols. Jogos do São Paulo também, né, velho? Teve o 2 a 1 ali contra o Náutico e o 2 a 1 contra o Grêmio, que teve o lance polêmico e tudo mais, mas eu acho que todos os últimos, acho que 5 de 7, salvo engano, foi menos de 2,5, e o Tajeres também tem essa estatística aí, ó, muito forte, de ter pouquíssimos gols nos jogos, tá? Ó, no máximo 2 gols aí por partida em praticamente todos os jogos do Tajeres. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, o favoritismo é de São Paulo e... Relativamente alto. Relativamente alto. A odd é relativamente alta, quer dizer, tá? É porque assim, se fosse o São Paulo brigando ainda pela liderança, ou brigando por classificação até eu acho que valeria a pena, velho. Mas o São Paulo, pô, mesmo se perder, vai ser líder, muito provavelmente. O Alianza Lima teria que vencer. Alianza não, quem o Libertad teria que vencer por 3 gols de diferença, salvo engano, o Alianza Lima, pra conquistar aí a liderança. E o São Paulo perder ainda, tá? Então, cara, eu não confio na vitória do São Paulo não, tá? Ainda mais levando em consideração esse momento aí de queda que o time vem recentemente. Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Mirassol, empatou com o próprio Libertad. Então, eu acho que teria sido um joguinho de poucos gols, tá, velho? Se o Tajeres ainda tivesse chance de classificação, talvez tenderia mais a uma partida mais aberta, eventualmente. Mas a gente vê que já é uma estatística recorrente nas duas equipes, tem no máximo 2 gols. E ainda mais o contexto condicionando para isso, então eu acho que não tem como fugir de outra coisa a não ser o menos 2,5.
O Tajeres briga por vaga na Sul-Americana. Na Sula, né? não briga por classificação. Em termos de Libertadores, ele não briga mais por nada, ele briga pra Sula. Muito bem, então de cada 10, menos de 2,5 para São Paulo e Tajeres. Bom, outro jogo interessante na Libertadores e decisivo é Botafogo e Universidade do Chile, tá? Confronto direto aí por classificação, jogo terça, 9h30, lá no Newton Santos, o Botafogo que precisa vencer para avançar. Pois é, vai enfrentar o líder do grupo, né, que é a Universidade de Chile, tarefinha complicada. A gente tem um contextozinho específico aí para falar sobre a Universidade de Chile, sobretudo, tá? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí, estatísticas recentes. 2 times que vêm de derrotas, né, momentos até parecidos ali, retrospecto recente. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação antes. Por quê? O Botafogo, nesse momento, ele não está conseguindo vaga na próxima fase da Copa Libertadores, né? Ele estaria indo para a Sula. A grande questão aqui é o seguinte. Ele vai enfrentar a Universidade de Chile, que também não está classificada, pode ficar de fora. O Estudiantes, ele vai enfrentar o Carabobo, em casa. Então pode botar uma vitória aí do Estudiantes. Já está classificado, Estudiantes. Já está classificado o Estudiantes, né? Ele vai vencer o Carabobo, seria uma loucura não vencer. Então qual é a grande questão? O Botafogo, ele joga para vencer a partida. Um empate elimina o Botafogo aqui, considerando essa vitória do Estudiantes, né? Ele só passaria com o empate se o Estudiantes perder pro Carabobo, que não vai acontecer. Venhamos e convenhamos, né? E tem pela frente essa Universidade de Chile, que é a líder do grupo. A grande questão vamos começar pelos confrontos da Laú, né, da Universidade de Chile. O time vem de derrota lá no Chile por 2-0, certo? E na última vez que se disputou pela Libertadores, meteu 4-0 no Carabobo. Só que é aquele jogo que a gente pode dar uma relevada. E aí é onde eu quero trazer as outras 2 partidas mais complicadas que a Universidade de Chile teve. Ela perde de 3-0 em casa para o Estudiantes. E quando enfrentou o Carabobo fora, ela só empatou em 1-1. Foi o único ponto do Carabobo, tá? Foi o único ponto do Carabobo. E antes disso é que ela havia vencido lá o Estudiantes por 2-1. Mas, no retrospecto recente, ela até caiu um pouquinho de produção, né? Até na Taça de Chile, a gente vê ali, empatou com o Recoleta, aí perdeu esse último jogo para o Deportivo Limate. Então, enfim, ele começou a Libertadores bem, venceu o Botafogo, né? Vence também o Estudiantes fora de casa, mas tomou um 3-0 em casa do Estudiantes e não conseguiu vencer o Carabobo fora. Então caiu um pouquinho de produção aí, a Laú. Vamos ver o Botafogo, né? Que o Botafogo é aquilo. Em casa ele vai bem, fora vai mal, né? Ele perdeu do Capital, havia vencido 4-0 na ida. Dá pra relativizar, né? Empatou em 0-0 com o Flamengo no Maracanã. Aí em casa ele vence o Estudiantes, vence o Inter. Aí fora, a única vitória fora aí com o Renato Paiva foi esse jogo aí contra o Carabobo, 2-1. Aí perde fora pro Bahia, vence o Capital em casa, vence o Fluminense em casa. Então a gente vê uma discrepância muito grande dos resultados do Botafogo como visitante e como mandante, né? Ele vence os jogos em casa e fora ele dificilmente vence, né? Empata ou perde. Os últimos jogos dele em casa, 2-0 no Flu, em clássico, 4-0 no Capital, beleza, dá pra relativizar, a discrepância é muito grande, 4-0 no Internacional e a vitória por 3-2 diante do Estudiantes de La Plata. Venceu os últimos 4 jogos atuando em casa e conseguindo marcar muitos gols, tá? Normalmente aí marcando 3, 4 gols aí, o Botafogo. Então, cara, levando em consideração que ele joga no Newton Santos, do atual campeão da competição, eu acho que pode dar bom pro Botafogo. Muito bem, então momento Bet Nacional na tela, vamos ver as odds aí, porque a odd é a favor do Botafogo, mas com a odd já é interessante, já paga bem, né? Acima de 1,50. E aí? Vamos confiar no Fogudo? Eu acho que dá pra confiar, tá? Assim, confiar em gols é um pouquinho complicado, porque a Universidade de Chile, ela vai jogar ali pelo empate, né, velho? O empate classifica ela. Então, difícil tentar imaginar algo em termos de ambas marcam e tal. Eu acho que até poderia ser um jogo pra under, só que aí qual é o grande problema também do under, ao meu ver, que tem uma odd boa, o under 2,5. Se o Botafogo faz um gol cedo, muda o contexto, muda o contexto completamente, a gente passa a ter a Laú sendo eliminada, né? Então, quebra completamente a análise, velho. Eu acho que a gente acaba se expondo muito. E eu acredito que o Botafogo jogando no Newton Santos vai conseguir vencer. Então, eu acho que qualquer outra aposta seria um risco muito alto. E considerando que a gente já tem uma odd acima de 1,5 na vitória do Botafogo, eu acredito que sim, essa é a opção do melhor custo-benefício. Muito bem. Então, 50 é o nosso stake aí. Vitória do Botafogo contra a Universidade de Chile fica sendo a nossa sugestão de aposta. Bom, saímos da Libertadores, vamos falar a partir de agora da Copa Sul-Americana, tá? Tem brasileiros em campo, buscando vaga na próxima fase. A gente começa pelo Corinthians, né, que vai até a Argentina enfrentar o Huracan, jogo 9h30 da noite, lá no estádio Thomas Adolfo, né, a casa do Huracan. Sexta rodada, um jogo onde o contexto é bem importante, Matheus. Pois é, e aí a gente tem um Corinthians que ainda não está classificado nesse grupo da Copa Sul-Americana, vacilou demais, inclusive perdeu pro Huracan lá na primeira partida. Tem que vencer esse jogo. Tem que vencer esse jogo, né, velho? Tá complicada a situação. Enfim, vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, porque a gente tem pontos aqui importantes a destacar, tá? O momento recente do Huracan é absurdamente bom, certo? E essa questão do contexto a gente já vai começar pela tabela de classificação.
Por quê? Vamos lá. As equipes estão no grupo C, beleza? O Huracan é o líder com 11 pontos marcados e vai enfrentar aí o Corinthians. O América de Cali, ele vai pegar o Racing de Montevidéu, que perdeu todos os jogos. Então ele já tem 10, né? Você pode contar a vitória do América de Cali aí. O Corinthians, ele tem que considerar que o América de Cali vai vencer. Ou seja, o América de Cali iria para 10 e o Corinthians tem 8. Ou seja, o empate não serve para o Corinthians. Só a vitória interessa aí para o Timão nesse confronto, certo? E aí qual é a grande sorte, podemos dizer aí, a favor do Corinthians nesse jogo? É que o Huracan, ele já está classificado, tá? Ele já está classificado. No máximo ali ele vai cair para segundo lugar. É bem verdade que jogaria um playoff a mais, mas a classificação já está garantida. E a gente tem o Huracan com um contexto muito favorável a favor do Corinthians, que é o fator final do Campeonato Argentino. O Huracan, que jogou contra o Independiente e venceu nas semifinais nos pênaltis, e acabou se classificando para a final do Argentino e vai enfrentar a Platense, que é até um adversário acessível, já no final de semana seguinte. Ou seja, com certeza o foco do Huracan é no Campeonato Argentino, é um título que ele pode conquistar. E na Sul-Americana ele já está classificado. Pode até ser que ele caia para segundo lugar e tenha que disputar um playoff a mais. Mas o título do argentino é a prioridade aí do Huracan. Só cairia também se o Corinthians goleasse, né? Não, goleada, aí eu também acho que não vai acontecer, não. Se ele perder por 1-0 do Corinthians, tipo, ele ainda mantém a liderança, né? Porque o saldo de gols o Corinthians tem 1 positivo e o Huracan tem 8 positivo. Sim, isso para perder a liderança, tá? A classificação já está garantida, né? Porque o América de Cali só vai até 10 e o Huracan tem 11. O Corinthians teria que ganhar por 4 ou mais, né? Para o Corinthians passar o Huracan e ficar em primeiro, exato. Então, assim, cara, eu acho que a cabeça do Huracan agora é focada completamente lá no Campeonato Argentino, tá? É um time que não sofre muitos gols, a gente observa aí 3 partidas consecutivas sem sofrer gols, né? Jogos difíceis, é bem verdade. Esses 2 do Campeonato Argentino foram mata-matas, né? Quartas de final e semifinal do Apertura, lá do Campeonato Argentino. E a última vez que jogou pela Sula, empatou fora com o América de Cali. E o Timão, como chega, Fábio? Empatou 100 gols com o Atlético Mineiro. Foi reservão, né? Foi até um bom resultado aí. Focando aí nesse jogo contra o Huracan. Venceu o Novo Horizontino na Copa do Brasil, confirmou a classificação, venceu o Santos 1-0 e venceu o Racing de Montevidéu por 1-0, antes perdeu do Mirassol no Brasileirão por 2-1. São 4 jogos já sem sofrer gols. Isso, Melhorou a defesa, o ataque não está tão potente assim, mas... apesar que dá para dar uma relativizada, acho que outro Racing de Montevidéu ele foi reservão também, né, salvo engano. Não, ele foi misto para titular, né? Enfim, não estava 100%, salvo engano. E esse último jogo contra o Atlético Mineiro dá para considerar um bom resultado, porque o Galo foi titular, o Corinthians poupou ali todo mundo. É isto. Vamos para o nosso momento Bet Nacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds. A gente tem um favoritismo, inclusive, do lado do Corinthians. Eu acho que o elenco, obviamente, também é melhor. O Corinthians é melhor e tem a questão do Huracan já estar classificado e com o foco na final do Argentino. Pois é. E eu acho que esse jogo é muito sobre esse contexto aí, tá? Não acho que o Timão vá sair derrotado por causa desse foco do Huracan no campeonato argentino. Pode muito bem ser um empate. Aí eu não descarto, eventualmente, 1-1. Como o Corinthians precisa do resultado, eu acho que pode até acabar condicionando para gols, tá? Pode ser um ponto interessante aí. E aí, ao meu ver, a melhor opção para esse confronto vai ser o empate ao Corinthians. Não acho que o Corinthians vai sair derrotado, considerando todo esse contexto aí que a gente já trouxe. Combinado com um golzinho do Coringão. A gente vai ter uma oddzinha ali que beira 1.5, que a gente considera extremamente boa. E eu acho que essa aqui acaba sendo realmente muito satisfatória, tá, velho? Eu tenho um certo receio de ir no under goals. Primeiro, porque a odd ela não é tão atrativa ali, o under 2,5 ele só pagou 1,51. Eu acho que pelo retrospecto recente das equipes, as estatísticas, o under acabaria sendo uma boa, mas é um jogo que, querendo ou não, acaba sendo sobre classificação. Então, por exemplo, se o Huracan acha um gol muito cedo, o Corinthians vai ter que se expor muito para buscar a virada, lembrando que só a vitória interessa ao Timão. Então, eventualmente, esse jogo pode acabar sendo um 2-1 Corinthians, ao meu ver, e eu acho que essa aqui acaba sendo mais segura. Muito bem, então dica dada aí para Huracan e Corinthians, dupla hipótese a favor do Timão e um golzinho aí do Corinthians nesse confronto. É o dupla hipótese sem o 0-0, né? Isso, resumindo, é isso aí. Exatamente. Bom, para finalizar, terça-feira de Sul-Americana tem Vasco e Melgar. O Vasco também precisa vencer para avançar de fase. O jogo terça às 7 da noite lá em São Januário. O Vasco que se complicou muito, né? Um grupo fácil e chega fora da zona de classificação. Pois é, e não pode nem ficar em primeiro lugar mais, né? Tem nem chance de ser o líder do grupo, que na Sul-Americana é muito importante, porque ficar em segundo lugar significa jogar um playoff a mais, né? Vai ter que disputar uma partida ali de mata-mata contra o time que vem da Copa Libertadores, o terceiro lugar. Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar aí o momento das duas equipes. O Vasco que conquistou 2 vitórias no retrospecto aí recente, até deu uma melhorada aí com o Fernando Diniz, não tá lá essas grandes coisas ainda, mas vai enfrentar... nos pênaltis, né? Eu acho que... Sim, é verdade. No tempo normal foi o empate, que foi o jogo do Operário. Vai enfrentar um Melgar que acho que é o terceiro lugar do Campeonato Peruano, salvo engano. Tá ali tá em cima na classificação. Bom, as duas equipes estão no grupo G, como o Fábio bem disse, um grupo fácil, só o Lanús ali, a gente poderia colocar como uma equipe que dá para complicar. Melgar e Puerto Cabello muito abaixo, né? E o Vasco simplesmente chega com 5 pontos em 5 jogos.
um aproveitamento realmente aí bem ruim, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas aqui na Sula, né? O Vasco tomou 4 do Puerto Cabello, foi inacreditável ali, mas depende apenas de si. Não sei como ainda, tá? Porque pelo que foi o retrospecto, o Vasco só depende de si. Uma vitória significa a classificação para a próxima fase, porque ele vai enfrentar justamente o Melgar, que é o time ali acima, né? Então, ele chegaria a 8 pontos, o Melgar ficaria com 7. Mas, em contrapartida, não dá para assumir a liderança, porque o Lanús já tem 11. O mata-mata com o Melgar tendo a vantagem do empate, né? Exatamente. O Melgar tendo a vantagem, né? Perfeito, é isso aí. Vamos para os confrontos recentes. O Vasco perdeu o clássico, né, para a equipe do Fluminense 2-1. Abriu o placar, né, mas tomou a virada. Contra o Operário também abriu o placar, tomou gol no final, 1-1. Aí vem de vitória antes, né, veio no Brasileirão, tinha uma vitória contra o Fortaleza, 3-0. E na estreia do Diniz, né, perdeu do Lanús na Argentina por 1-0. Né? Esses são os 4 jogos com o Diniz. 2 derrotas, um empate e uma vitória. Mas o time está mais competitivo, né? Pelo menos isso. Eu diria isso, né? Eu caracterizaria dessa forma. Difícil cravar como que o time está bem, porque não tá, é só uma vitória nos últimos 4 jogos, né? Foi mal contra o Operário, tá? Não criou tanto assim. Ele foi muito bem contra o Fortaleza, de fato. Acredito que ali foi o grande jogo do Vasco da Gama. A grande questão do Vasco, ao meu ver, é o fator São Januário, né? O Vasco, por incrível que pareça, ele não perdeu em São Januário esse ano, tá? Ele tem derrotas como mandante, mas os jogos não foram em São Januário, né? Teve contra o Palmeiras, por exemplo, foi no Mané Garrincha. Acho que pelo Maracanã, teve no Maracanã também. Jogou no Maracanã também. Enfim, em São Januário ele ainda não perdeu nenhum jogo, tá? E questão da força da sua torcida, que acaba pesando muito, principalmente num jogo desse, que é bem dizer um mata-mata, né? Um jogo que só a vitória interessa pro Vasco, então é um fator que pode acabar pesando muito. Contra o Melgar, que não é uma equipe tradicional, né? Um clube ali peruano que nem é tão comum, nos últimos anos até tem acontecido, né, de jogar competições continentais, mas é um clube ali que não é nem tão tradicional assim dentro do seu país. Um time médio, né? Não é tão um timezinho médio ali do Peru que tem se destacado nos últimos anos, tá? A grande questão veio de 4 jogos aí sem perder, tá? Venceu sim esse ano fora de casa, venceu o Puerto Cabello pela Sula, né, por 1-0, empatou com o Atlético Grau 1-1 e empatou com a Aliança Universidade não sei onde. E no primeiro turno, né, da fase de grupos foi 3-3 lá no Peru. O Vasco até abriu 3-1 e cochilou na reta final. Acho que abriu 2-0 e abriu 3-1 ainda também, né? Ficou na frente do placar. Tomou 2 gols ali, mas de fato o Vasco consegue se jogar um pouquinho melhor, ele consegue vencer tranquilamente o Melgar. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Vasco, uma odd ali próxima de 1,50, o Melgar ali, óbvio, como azarão no confronto, e aí? Bom, vamos lá. Eu acho que é um pouco complicado confiar num gol do Melgar, porque é um time que vai jogar para se defender. O empate classifica o Melgar, né? Então, esse contexto, ao meu ver, é muito perigoso você ir em gols, de forma geral. Sim. O under é perigoso porque se sair um gol cedo, meio que já era. Porque é um jogo que é mata-mata, que bem dizer, né? E confiar no over goals também é um pouco arriscado, porque o Vasco não é uma equipe tão competente assim, e o Melgar vai jogar para se defender, velho. Então é difícil você confiar também aí no over goals. A odd da vitória do Vasco, ela não tá lá essas grandes coisas, mas eu gosto muito, tá? Considerando o contexto, eu esperava até que tivesse uma odd mais baixa. O fator São Januário, ao meu ver, vai pesar muito. Eu confio na classificação do Vasco, acho que o time vai vencer. A grande questão o Vasco ele não passa tanta confiança ao ponto de nos fazer gostar aqui, por exemplo, de um handicap -1, que tem uma odd mais interessante, que aí seria o quê? Se o Vasco vence por 1 gol de diferença, o dinheiro é reembolsado. A odd é melhor. Mas, velho, pode muito bem ser 1-0 só esse jogo, ou 2-1. Se o Vasco fosse um time um pouco mais competente, a gente poderia até mandar essa aqui. Mas a vitória, ao meu ver, ela já tá com uma odd interessante. Eu gosto muito. Acho que dificilmente o Vasco não vai vencer esse jogo. A pressão do São Januário vai acabar prevalecendo. E, ao meu ver, essa aqui acaba sendo a melhor aposta, não só desse jogo, mas também dessa terça-feira. Confio muito na vitória do Vasco. Por isso, selo Hotbet, vamos com o stake dobrado. Terça-feira não tão simples, né? Tá dificinho, viu? Né? Jogos é complicadinho. Com boas oportunidades, mas nenhum ali que você... Essa tá muito boa, né? É porque são jogos decisivos, né, velho? Decisão tende a ser um pouquinho mais complicado, de fato. Bom, então é isso. Vitória do Vasco, nossa principal dica aí para essa terça-feira. E com isso a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou daquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí para você qual a melhor sugestão de aposta para esta terça-feira de futebol. Lembrando, jogue com responsabilidade, tá? Sempre. Aposta é entretenimento, não é investimento. Tamo junto e até a próxima. Valeu!